Alô pessoal, aqui é o Kleber dos Shows. Mais uma vez fazer um vídeo para vocês aqui para falar a respeito de um ex-ufólogo. Ele no começo, no caso de Varginha, ele estava bastante focado no assunto. Ele, mais alguns também, parece Boaventura, alguns ufólogos estavam bem focados nesse assunto. Aí por esses últimos anos ele saiu desse foco da ufologia. Aí virou doutor, se não me engano, advogado. Essa pessoa que tá falando aqui, dá uma olhada nessa foto aí, ó. Então, por algum motivo, eu não sei o que aconteceu, que ele deixou de pesquisar, correr atrás da verdade, né? Aí virou advogado, uma coisa desse tipo. Aí eu olhei na internet e vi uma entrevista que ele fez. Aí eu peguei algumas partes da entrevista que ele fez. Vou mandar para vocês aqui em partes, para vocês verem esse ex-ufólogo bastante conhecido. Você viu aí? Ele vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Dá uma olhada para você ver aí. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar, hein? Beleza? Obrigado. Em primeiro lugar, João Marcelo, eu gostaria muito de agradecer a você essa oportunidade. E ao Marco Leal também, ao Munhoz, que eu sei que está na produção dessa nossa entrevista. Eu comecei exatamente pelo interesse pelos fenômenos chamados paranormais, hoje considerados anômalos, que é um tema, inclusive, que nós podemos voltar, se você permitir, que é uma questão de nomenclatura hoje. E comecei estudando casos também, como faço na ufologia, como quase todo ufólogo faz. A nossa coleta de casos veio mostrando que o meu interesse por esses fenômenos anômalos, estudados pela parapsicologia, que é outra pseudociência, eu já gostaria de dizer isso, fez esse interesse com que eu desenvolvesse um pouco mais de estudos através do contato com outras pessoas que são autoridades, têm conhecimento na área da saúde mental, o que é extremamente importante para o estudo dessas áreas aí. Mas foram várias aventuras, foram vários procedimentos até que se chegasse em 1981, final de 1980 e meados de 1981, quando, como você disse, eu tive a oportunidade de ouro da minha vida em termos de estudos desta área, que foi o contato com o Sr. Thomas Green Morton de Souza Coutinho, que é realmente ainda, né, um paranormal considerado mundialmente. E na época estava no auge das suas manifestações de fenômenos de pessoas alegando, artistas de cinema internacionais, compositores, cantores, artistas nacionais, sobre o que viam dele. E coincidentemente eu estava fazendo uma palestra de ufologia no Rio de Janeiro, promovida pela professora Irene Granck, com a participação de outros pesquisadores, inclusive o professor Fernando Cleto Nunes Pereira, autor do célebre A Bíblia e os Discos Voadores. Lá eu conheci o estudioso que divulgava Thomas Green Morton, o casal propriamente dito, que era o professor Mário Amaral Machado e sua esposa. O professor Mário, ao nos conhecer e foi assistir a minha palestra, me pegou de surpresa ao dizer que eu e meus colegas de pesquisa estávamos perdendo uma oportunidade de termos contato com o maior paranormal da história. Falei, onde? Aqui em Três Corações, a 25 quilômetros de Varginha. Imediatamente um de nós, mas como? O que o senhor está falando por acaso é do Thomas? Estou falando do Thomas, então você conhece? Falei, nossa, né? E aí começou, eu tive o início de contatos com o Sr. Thomas Green Morton dentro da casa dele, quase que 24 horas por dia, durante 3, 4 dias por semana. Pude presenciar uma série de eventos, de ocorrências consideradas anômalas, na presença de muita gente, um verdadeiro, eu diria, com a sua permissão, ambiente histriônico, histérico na casa dele aquele tempo todo. E isto foi uma oportunidade de ouro, porque pude flagrar e presenciar truques e apenas truques que eram feitos por ele e por pessoas que o ajudavam, né? Até porque ele tinha sido um mágico famoso na região, até que se tornasse um, aspas, paranormal. Mas isto é lógico, é superficialmente, apenas destinando este meu comentário a dar a resposta que você pediu. Paralelamente me interessei pela ufologia também, exatamente pela notícia de casos, até de pessoas muito próximas a mim, o que me fez despertar para o estudo dos fenômenos ufológicos. Que João Marcelo, Marco, eu já me permito dizer de plano,
Nós, ufólogos, fazemos o que desde lá? Com permissão daqueles que fazem muito mais do que eu, claro. Nós somos catadores de caso. Sabe quem usava essa expressão? Professor Alberto Francisco do Carmo, falecido e que nos últimos anos de vida dava aulas na Universidade de Brasília. E que foi um ufólogo, braço direito, podemos dizer assim, de professor Úvio Brant Aleixo, psicólogo que comandava o Psicoane na época de Belo Horizonte, né? Também um grupo de pesquisa famoso que deixou aí marcada a história na ufologia pelas suas pesquisas. Portanto, é que a grande maioria de casos, tanto anômalos, paranormais, quanto alegadamente ufológicos, essa grande maioria não é de fraude. Ou seja, não é de mentira. A ufologia precisa se acostumar mais com a utilização desses termos, né? Porque fraude é algo feito de propósito, né, propositalmente, para imitar algo verdadeiro, com consciência. Quer dizer, não verdadeiro, irreal. Portanto, sempre má fé por trás dessa intenção. Só avisando que vai ter uma live amanhã, hein? Às 8 horas da noite, às 20 horas, com o Pajé, investigador paranormais. Espero vocês lá, não esqueça, deixa lá as perguntas. Pergunta tá liberada, hein? Pode perguntar o que vocês quiserem lá, o Pajé, hein? Investigador paranormais, hein? Espero vocês lá. E continuando no vídeo, você viu que ele fala muitas coisas interessantes, até intrigantes. Se vocês estão gostando aí, deixa mais um pedaço para vocês verem. Eu separei algumas partes melhores para vocês verem o que ele fala sobre o assunto, sobre o que acha do assunto ufologia. Dá uma olhada aí, não esqueça de deixar seu like e se inscreva aí. Quer dizer, não verdadeiro, irreal. Portanto, sempre má fé por trás dessa intenção. É a mesma coisa que se dizer uma mentira quando se vai depor alguma coisa, tanto para ufólogos ou para psicólogos ou até na justiça. A mentira é algo consciente de que não é verdade o que está sendo alegado. Isso é mentira. A maioria não é mentira e nem fraude. São enganos, principalmente em termos de ufologia. E o mais curioso, isto independe do nível de conhecimento da testemunha, de quem diz ter visto, avistado ou presenciado alguma coisa. A literatura ufológica, paranormal, enfim, está repleta de depoimentos de gente considerada de alto conhecimento, inclusive de pilotos, de maestros, de estudiosos como físicos, como biólogos, como advogados, como médicos, que simplesmente presenciaram ou avistaram alguma coisa e se confundiram por falta de costume na utilização da observação desse tipo de fenômeno, achando então que se tratava de algo extraordinário e não era. E são ocorrências com as quais os ufólogos estão acostumados. Os que estudam a parapsicologia também. Na ufologia isso é muito comum. Quantas vezes nós recebemos uma fotografia de um reflexo, que a pessoa tirou uma foto com a câmera virada diretamente para o Sol, diretamente para a Lua, sai um reflexo aí no exato formato de um disco voador com cúpula, que é o mais comum reflexo que existe nas lentes das câmeras. E ela é um disco voador, não tem a menor sombra de dúvida, e sai apavorada, gritando, entrega para os ufólogos, às vezes até quer vender, achando que aquilo vale muita coisa, né? Mas mal sabendo que a ufologia possui já uma coleção vasta, quase infinita desse tipo de fotografia, enfim. Então, João, eu particularmente acredito que as fraudes e as mentiras são em pequeno índice, mas quando ocorrem, fazem um estrago, e você mesmo citou, e nós não vamos relacionar aqui. Paranormais farsantes, paranormais irreais, e sabem que são, e que são mágicos porque fazem alguns truques, intrugices, escamoteação, né, que são truques de mágica conhecidos, mas anunciam-se paranormais, ao ponto de, se eu me anunciar um paranormal por um conhecimento banal que possa ter, vou lá com um prato que possa ser composto de um material de vidro frágil, deixo no forno de micro-ondas esquentando ou no próprio forno do fogão durante horas, retiro, coloco em cima de uma mesa que ele espatifa, nossa! Espatifou o prato com a força da mente. E ali eu posso até depois disso construir até um verdadeiro império, né? Quem sabe? Por ser um paranormal. Muito bem, além do resto. Então eu acho um pequeno percentual, mas que quando acontece faz um estrago muito grande. Por que estrago é este? Tira a credibilidade dos estudos. Porque tanto os estudos de fenômenos anômalos quanto de fenômenos dito ufológicos, hoje dos
fenômenos aéreos anômalos também, os UAPs, ainda falta muito para esse estudo ser considerado e respeitado pelo meio acadêmico. Mas muito. E a culpa é de quem? É fácil ver de quem é a culpa, porque é fácil assumir essa culpa. A culpa é exclusivamente dos ufólogos e de mais ninguém. Por quê? Porque demonstram uma absoluta falta de critério na coleta dos depoimentos, na análise, nas discussões em torno dos fenômenos que eles estudam, e já divulgam de plano que se tratasse de algo extraordinário, paranormal, extraterrestre. Vou lhe dar, sim, um exemplo, citando o nome de uma pessoa que fez isso durante muito tempo e que se conscientizou, pelo menos um pouco, de que precisa parar de fazer isso. Chama-se Ubirajara Rodrigues. Eu pertenci a esse tipo de ufólogo, contra os quais eu não tenho absolutamente nada, tenho o maior respeito. Mas um dia me conscientizei, estando certo ou errado, as pessoas que julguem, que não se pode mais trabalhar na ufologia desse jeito. E muito menos com a divulgação incondicional, com a divulgação não criteriosa de fenômenos. Porque a divulgação dos fenômenos esbarra na ética pessoal, envolvendo testemunhas, familiares, pessoas em geral, de forma muito mais grave do que nós imaginamos. Mas não tem problema nenhum, simplesmente que foi um descobridor, simplesmente que foi abduzido, como se coisas simples demais fossem assim. E não são. Ao contrário. De repente o estudo nos mostra que testemunhas, que pessoas envolvidas podem, teoricamente, pelo menos no instante em que tiveram uma experiência anômala ou ufológica, ter experimentado um reflexo de eu não diria nem de um distúrbio ou de transtorno psíquico, mas de um desequilíbrio, quem sabe emocional e psicológico momentâneo. E nós vamos divulgar isso? Imagine a maior gravidade ainda se eu, me anunciando um abduzido, você vai, estuda, pede a opinião de psiquiatras, que aliás você tem um bom no seu grupo identificado, que é o Dr. Seixas, e chega-se à conclusão, talvez até depois de uma boa anamnese, de um bom estudo, que eu sei que diagnosticar não é fácil, e esse grupo chega à conclusão de que eu sou um transtornado, tenho alguma doença psíquica que pode provocar uma alucinação, que pode provocar uma situação irreal. E você, como ufólogo, vai divulgar isso? Este abduzido é um doente mental, na expressão vulgaríssima? É um psicótico? De que tipo? É um esquizofrênico? Pode divulgar isso? Assim, na maior? Então, antes que você pergunte, apesar de estar me estendendo a resposta, e me perdoem, se eu começasse novamente a fazer pesquisa de campo, que eu não estou fazendo, eu jamais divulgaria de novo muitos casos que eu pesquisei. Então, pessoal, pra você ver como que é as coisas, né? Ele era bastante focado no assunto. Ele desistiu, parou. Esse dia eu mandei uma mensagem pra ele no Messenger lá do Facebook. Kleber, você entrou em contato com ele? Duvido, não entrei. Aí ele falou que no momento tá afastado da mídia, que assim que ele voltar, ele vai procurar nós para poder dar um depoimento, falar sobre o assunto. Kleber, você tá falando demais. Tô falando demais? Olha essa foto aqui. Viu como eu conversei com ele? Entrei em contato com ele e conversei com ele. Não tô com certeza que ele vai falar com nós, mas vai que fala, né? Vai que manda mensagem, eu tô afim de fazer um depoimento pra você falar do seu canal. Imagina só a cena. Então, só lembrando, a nossa live é amanhã, às 8 horas, com o Bagé. Não esqueça, se inscreva no nosso canal aí, se inscreva, deixe o seu like e compartilha. E assista o vídeo do começo ao fim, ajuda nós no nosso canal aí, dá uma fortalecida pra nós aí. Como já falei, tô voltando a fazer live agora e fazer vídeos pra vocês mesmo. E em menos de um mês consegui quase 200 inscritos, olha que maravilha. Se inscreva no nosso canal e compartilha, valeu? Obrigado!